muito interessante, é um tema novo, né? E hoje nós sabemos que a saúde mental no trabalho é um tema que as empresas estão preocupadas, e a ergonomia tem uma relação direta com a saúde mental do trabalhador. Infelizmente, né, ainda não temos uma política, né, de promoção da saúde ou de segurança do trabalho, né, com esse viés ou com essa vertente para a saúde mental. Então tem algumas áreas, né, dentro aí das atividades econômicas que geram mais riscos à saúde mental e outras geram menos, né? Mas toda atividade aí econômica sempre vai haver um risco à saúde, né, dos trabalhadores. Então, o nosso tema hoje é sobre PGR, né, e ergonomia psicossocial. Então, vamos começar então o nosso webinar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Paiva, da Andelo Safety. Então, a Andelo Safety é uma empresa aí de consultoria com foco em saúde e segurança do trabalho, diversidade e sustentabilidade. Então, nós atuamos nessas 4 áreas. E aí, nós atuamos tanto em empresas, né, microempresas, empresas de menor porte, grande e médio porte, de qualquer segmento. Então, temos um time experiente. No webinar de hoje, né, junto comigo vai estar a Gisele. A Gisele aí é responsável pela área de ergonomia e saúde ocupacional dentro da Andelo. Então, nós vamos discutir aí por alguns minutos, né, esse tema que é um tema tão importante, ok? Então, vamos começar, né, falando aí, né, desse tema, né, que é um tema de extrema importância, né? Tem um observatório de segurança e saúde, né, do trabalho, e lá o indicador, né, sobre saúde mental, os números eles assustam, né? Então vários trabalhadores afastados por doença, né, mental. E aí nós sabemos que a doença mental, muitas vezes, ela é silenciosa. Em muitas empresas, o trabalhador ele não tem um canal, né, de ajuda, ele não tem um canal de comunicação. A medicina do trabalho ela não consegue captar os sinais desse indicativo, né, de patologia de saúde mental. Então, não é um tema fácil, né, de ser trabalhado dentro das empresas. Até porque, quando nós falamos de saúde mental, é algo interno na pessoa, né? Não é algo visível, por exemplo, como um corte, como uma lesão. Então, uma lesão, ela é visível, né? Então, eu estou vendo que a pessoa cortou o dedo, né? Então, sofreu um acidente. Então, é algo visível. Quando é algo interno, né, internalizado, é mais difícil porque você não sabe se realmente, né, o quanto aquela pessoa está sofrendo, né, qual é a intensidade da dor daquela pessoa. Então, isso é muito difícil de detectar. Porém, é possível, aí depende da empresa, né, das ferramentas que a empresa utiliza, depende da expertise dos profissionais de saúde e segurança do trabalho. Então, é possível fazer um trabalho preventivo usando a ergonomia aí como ferramenta para detecção e prevenção. Então, como eu falei, somos da Andelo Safety, né? Nossa área é segurança e saúde do trabalho, diversidade e sustentabilidade. Então, atuamos nessas 4 áreas. Bom, estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Barueri e São Paulo. Em breve, Vitória e São José dos Campos são os próximos locais onde teremos aí uma unidade da Andelo. E atendemos aí no Brasil. Então, nosso time, Marcelo Paiva, eu sou responsável pela área de sustentabilidade e inovação, né? O Anderson,
né, responsável pela segurança do trabalho e higiene ocupacional, e a Gisele Damasco, que está comigo hoje, responsável pela saúde ocupacional e ergonomia, tá bom? Bom, então, para falar sobre ergonomia psicossocial, nós temos que voltar um pouquinho aí no tempo. Então, o tema de ergonomia, né, começou em 1857, então nós estamos falando aí de 1857 como o primeiro movimento ou primeiro estudo sobre ergonomia. Naquela época estava no auge do movimento, né, industrial europeu, e aí o polonês, né, Wojciech, ele foi aí a primeira pessoa a estudar em profundidade o tema, né, de ergonomia, e aí ele criou lá, né, usou a ergonomia como uma ciência natural, e ele escreveu um artigo, né, esse artigo é muito interessante, que fala sobre ensaios de ergonomia, ou ciência do trabalho. E aí esse artigo ele é baseado nas leis objetivas da ciência sobre a natureza. Então ele fez uma correlação da natureza com o trabalho e com o homem, né? Então foi uma correlação interessante. E aí dessa correlação e desse artigo, né, ele criou uma definição, e essa definição é o seguinte: a ergonomia como uma ciência do trabalho requer que entendamos a atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação. Então, em 1857, né, o cientista polonês Wojciech, ele já fazia essa correlação entre esforço, pensamento, relacionamento e dedicação. Então, aqui começa a ergonomia psicossocial. Ele, né, trabalhou nessas 4 dimensões, né, o quanto o trabalhador ele precisa de esforço para executar a sua atividade, seja uma atividade administrativa, seja uma atividade operacional, né, o quanto esforço. O pensamento, será que ele pode expor o pensamento, suas ideias, para que aquele trabalho seja feito melhor? Então, o livre pensamento, né, a abertura para ideias, o relacionamento, como que ele se relaciona com o trabalho em si, né, com as pessoas, com a liderança, com a empresa, e a dedicação, o quanto o funcionário está dedicado e o quanto ele é reconhecido por essa dedicação. Então, o Wojciech, ele fez esse estudo e aí surgiu, né, a ergonomia psicossocial. Então, há muito tempo, né, temos aí o caminho de como, né, ter a ergonomia psicossocial nas nossas avaliações. Infelizmente, essas 4 dimensões elas não são, né, utilizadas nas avaliações de ergonomia, ou essas 4 dimensões não são utilizadas nas empresas, né? E aí as empresas, né, expõem os trabalhadores aos riscos, né, ergonômicos. Bom, e aí, né, falando um pouquinho agora, né, do Brasil, então a NR17 foi uma norma criada lá em meados de 1980. A NR17 ela foi criada em razão do grande número de pessoas que trabalhavam com digitação de dados, né, serem recorrentes aí de afastamentos. E aí, né, os técnicos do Ministério do Trabalho da época, né, junto com uma comissão, né, criaram a NR17. Então, a NR17 ela trata sobre ergonomia. E aí o que é interessante ver na NR17, né, qual é a função da ergonomia, né, com um olhar na NR17. Então, a NR17 diz o seguinte, né, que essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, a função da ergonomia, né, perante a NR17 é a empresa, né, adaptar o trabalho aos trabalhadores, né? Então, muitas vezes nós vemos ao contrário, né? O trabalhador precisa se adaptar às condições do trabalho, aos postos de trabalho. E a norma fala que tem que ser o inverso, né? Então,
o meu posto de trabalho, as minhas condições de trabalho precisam ser adaptadas, né, às condições ou características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, a função da ergonomia é fazer essa adaptação. E aí, com essa adaptação, a ergonomia ela pode gerar o máximo de conforto para o trabalhador, e esse conforto gerar segurança, e aí essa equação de conforto mais segurança gerar desempenho eficiente. Então, a norma, né, tem aqui como receita o desempenho eficiente. Então, se a empresa quer um desempenho eficiente, ela precisa adaptar as condições de trabalho às pessoas, e essas adaptações precisam gerar conforto e segurança. Então, aqui está a receita, né, de como ter um desempenho eficiente, até porque independente se a atividade é uma atividade simples, uma atividade de muita complexidade, né, por detrás de cada atividade tem o ser humano. Então, o ser humano ele tem as suas limitações físicas, tem as suas limitações psicológicas, tem as suas limitações de crenças, valores. Então, a empresa precisa verificar quais são essas limitações e aí fazer uma adaptação que consiga atender, né, o máximo de conforto. É lógico que é impossível você fazer um posto adaptado para cada tipo de trabalhador, né? Então a empresa não consegue fazer isso, mas dentro da análise ergonômica é possível identificar, né, os grupos, identificar, por exemplo, indivíduos que precisam de mais ou menos atenção no sentido de adaptação, e aí fazer algo que seja adaptável ao maior número de pessoas. Então, isso é possível fazer através da análise ergonômica com foco no psicossocial, né, e outros fatores que devem ser verificados, como biomecânica, cognição. Então, é possível fazer aí uma análise multidisciplinar e aí fazer essa adaptação. Bom, então agora a Gisele vai estar falando sobre os principais riscos psicossociais. Temos vários riscos psicossociais, são vários os riscos, porém a Gisele vai estar comentando sobre alguns riscos, né, psicossociais, e depois, na sequência, eu vou estar voltando para falar sobre a nossa metodologia, de que forma nós avaliamos os riscos psicossociais. Então agora eu vou descompartilhar minha tela e vou permitir aqui para que a Gisele compartilhe a tela dela. Então, para quem entrou agora aí no nosso webinar, né, mais uma vez aí sejam bem-vindos. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por gentileza, vou pedir para que vocês coloquem aí no chat, tá bom? Então, só um minutinho, só compartilhar aqui a tela para a Gisele compartilhar. Só um minutinho, peraí, vamos lá, Gisele, peraí. Acho que agora vai. Pronto. Então, agora a Gisele vai estar compartilhando a tela com vocês, para que ela fale sobre os riscos psicossociais. Compartilhou? Então, a Gisele está compartilhando aqui a tela. Okay. Para que ela fale dos riscos psicossociais. Bom, então, vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, peraí, só dar um apoio aqui para a Gisele. Peraí, deixa eu voltar aqui com a minha tela. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui com a minha tela. E a Gisele vai entrar com a tela dela. Muito bem. Vamos lá. Ok. Bom, qualquer dúvida, por favor, pode colocar a pergunta aí no chat.
Então, agora aqui, deixa eu compartilhar aqui, então, minha tela. Lá, Gisele, deixa eu compartilhar aqui a tela. Agora, bom dia a todos. Só um minuto, por favor. Então, peraí, temos aqui um contratempo técnico. Peraí. Só um minuto. Então, agora vai. Agora vai dar certo. Peraí. Ela está compartilhando a tela dela. Acho que agora sim. Agora sim. Agora sim, Gisele. Bom dia, gente. Meu nome é Gisele Damasco. Eu sou fisioterapeuta do trabalho. E vamos falar sobre os principais riscos psicossociais, mas no sentido do que a gente pode evitar, tá? A gente tem um risco, mas a gente tem que saber como evitar. No primeiro, excesso de situação de estresse. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer pequenas pausas de 10 minutos a cada meia hora, a cada hora e meia, né? A gente trabalha 1h30 e faz uma pausa de 10 minutos. Aí a gente pode beber água, hidratar, que a gente sabe que é muito importante. Evitar o jejum e praticar esportes, tá? No segundo, a exigência de alto nível de concentração, atenção e memória. O que a gente pode fazer para evitar? Dormir bem, estimular a mente com jogos, né? Quebra-cabeça, xadrez, palavras cruzadas, na verdade, do que a gente gostar mesmo. Fazer uma prática de meditação, uma atividade física, né? A meditação é interessante porque ela aumenta a capacidade de raciocínio e memória. E ter uma alimentação saudável. O terceiro item é o assédio de qualquer natureza no trabalho. A empresa ela pode investir em educação e normas, né, que a organização ela trabalha. E o funcionário, o colaborador, ele pode, o que ele pode fazer para evitar são as denúncias, né? Sendo denúncia nominal, anônima ou sigilosa, mas tem que ser feito. E na insatisfação no trabalho, o que a gente pode fazer? A insatisfação no trabalho merece um destaque porque as pessoas passam uma boa parte do seu tempo, né, do seu dia no trabalho. Então, a gente tem que saber a causa da insatisfação, o que está incomodando ali no trabalho, definir estratégias, focar nos ganhos, né, trabalhando o que a gente ganha, né, depois, encontrar motivação no trabalho e distrair fora do trabalho. Trabalhou, pronto, aí vai distrair com a família, com os amigos, estudar, atividade física, tá? O outro item, trabalha em condições de difícil comunicação. Tem um canal de comunicação que seja muito claro, né, uns com os outros. Integrar diferentes áreas da empresa, você se movimentar dentro da empresa, conhecer os outros colegas para ter uma melhora no clima, né, da organização. Evitar falhas na comunicação com fofoca, maldade, os aspectos negativos da empresa, ficar apontando só os lados ruins, né, da empresa e dos colegas também, isso não é legal. Ter uma linguagem adequada com o ambiente, né, ser mais formal, deixar para ter a linguagem específica no próprio setor, no próprio relacionamento ali do trabalho. Né, ser mais direto. E dar o feedback. Ter um feedback, um retorno de quando não estiver legal a comunicação, para poder ser muito claro. E sobre situações de sobrecarga de trabalho mental, é interessante delegar melhor as funções de cada um, ter organização,
pessoa tem que ser muito bem organizada para isso não gerar um estresse, né? A própria fadiga. Promover treinamentos na empresa, realizar palestras e eventos internos, incentivar o exercício físico, a ginástica laboral, uma atividade dentro da empresa mesmo, definir as prioridades e criar cronogramas, tendo agenda, a própria organização, certo? Agora vamos interagir aqui. Vocês acham que a saúde mental tem relação direta com ergonomia? O que vocês acham? Escreve aí no chat pra gente interagir. Vamos lá. O que vocês acham? Vocês acham que sim, que não, que a saúde mental tem interação com a ergonomia? O que vocês acham? Sim? Todo mundo achando sim, não? Como que tá? Sim, Adriana, sim. Tá, legal. É isso, vamos pensar então na saúde mental. Às vezes a gente fala saúde mental, tudo que é mental, às vezes a gente acha que está relacionado com doenças mentais, mas não, tá? Vamos pensar que na Organização Mundial de Saúde, o bem-estar a saúde mental é um bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo para poder contribuir com a sua comunidade. Comunidade, quando eu digo, pode ser comunidade no trabalho, comunidade em casa, comunidade de um modo em geral, tá? O nosso organismo, ele tem um ciclo de atividade, né? A gente tem a atividade, mas precisa do repouso. Se não tiver o repouso, a gente vai ter um estresse que diretamente vai afetando a mente, tá? O que a empresa pode fazer? A empresa ela é responsável pelo bem-estar físico e mental, né? Então, ela pode ajudar tendo um caráter preventivo, promovendo um trabalho leve e saudável, tá? E a gente, como trabalhador, né? A gente tem que organizar mais o nosso tempo, ver as prioridades, tá? Fazer pequenas pausas, né? Igual a gente comentou anterior, né? A cada hora e meia, fazer um descanso de 10 minutos. Fazer alongamentos, né? Um alongamento nem que for simples e rápido, mas deve ser feito sim. Então, a saúde mental, ela tem uma relação bem direta com a ergonomia, tá? Vou parar minha apresentação e o Marcelo vai dar continuidade. Obrigada, tá? Bom, pessoal, então, como a Gisele falou, sobre os riscos psicossociais, acho que um dos riscos hoje que está mais aí em evidência, e acho que é um risco muito pesado, é o risco de situações de estresse no trabalho. Então, nós vivemos aí uma situação, né, da pandemia, vivemos aí num ambiente extremamente competitivo, onde as empresas precisam, né, ter rentabilidade, e aí a cobrança, né, a cobrança sobre os colaboradores para a entrega das metas, né, acho que está mais intensa, está mais forte, né, e os trabalhos de alta complexidade, né, quem trabalha com tecnologia, por exemplo, onde precisa fazer aí projetos de alta complexidade, onde a entrega tem que ser quase que de imediato, enfim. Então, acho que as situações de estresse nos ambientes de trabalho está causando aí vários afastamentos, e muitas vezes esses afastamentos eles não são considerados como afastamento ligado ao trabalho, né? Enfim, e aí o trabalhador acaba sendo aí prejudicado, né, nos seus direitos. Então é importante, né, o trabalhador entender, né, como a Gisele falou, primeiro a empresa fazer a parte dela no sentido de ter um ambiente, né, onde as pessoas consigam se relacionar melhor, onde a empresa consiga se organizar
quanto ao tempo, né? Então, a empresa, né, ela tem essa possibilidade. Então, os riscos psicossociais, eles são identificados através de ferramentas específicas. Então, nós temos várias ferramentas, nós utilizamos uma ferramenta a qual vou dizer aqui no nosso webinar qual mas é importante estar atento. Bom, como a Gisele falou, tem empresas que ainda não estão no nível aí de segurança, no nível de preocupação quanto à ergonomia, né, nos ambientes. O que você pode fazer como funcionário, como trabalhador? Bom, então essas dicas que a Gisele deu são dicas extremamente importantes. Nós visitamos empresas, e quem te vê nas empresas, né? Você vê pessoas lá que ficam 4 horas, né, ali no computador direto, sem parar, sem pausa. E aí a hora que você vai ver a produtividade, né, essa pessoa ela tem uma baixa produtividade. Por quê? Porque muitas vezes ela está ali tentando terminar algo, porém, né, o cansaço mental é tão grande, né, ela está forçando tanto a mente, o corpo, que ela está ali, mas não está produzindo, né? Então, a pausa é super importante, né? A pausa, saber controlar a respiração, alimentação. Então, são coisas que não dependem da empresa, né? Depende mais do trabalhador. Então, depende de nós, trabalhadores, entender o nosso limite e nós nos cuidarmos, né? Então, é importante você se cuidar. Então, isso que a Gisele falou é super importante. E agora nós vamos entrar no seguinte, né? Agora é a grande pergunta, né? Por que o tema psicossocial não é tratado nas empresas, né? Por que não é tratado nas organizações, né? Acho que aí tem vários motivos, várias razões, mas eu vou elencar 4 razões, acho que são as 4 razões aí essenciais, primordiais. Primeiro, o seguinte, que o tema psicossocial, ele não é obrigatório na NR17, então se você lê a NR17, lá não está falando, né, de forma muito clara, explícita sobre psicossocial, lá fala, né, psicofisiológico. Então a NR17, quando ela foi criada, ela teve um viés muito mais biomecânico, muito mais operacional do que as relações psicossociais, né? Então, eu vejo que há necessidade de fazer uma revisão na NR17 para que esse tema ele seja obrigatório e ele seja colocado ali de forma muito clara e objetiva. Acho que outro ponto é a falta de investimento das empresas. Então, as empresas elas não têm esse investimento, né, na saúde mental dos trabalhadores e também na parte de ergonomia, então falta investimento. Muitas vezes a avaliação ergonômica ela é realizada por uma questão jurídica ou por uma questão de auditoria ou porque a empresa foi notificada, mas não é feito por uma iniciativa da empresa, né? Então a coisa é algo obrigatório, então eu vou fazer o mínimo necessário. Outra coisa é a empresa ter a iniciativa, a empresa quer ter um padrão de trabalho, um padrão de qualidade de vida no trabalho bom, excelente, aí ela toma iniciativa, né? Então são cenários diferentes, então falta esse investimento. Por outro lado, falta conhecimento dos profissionais de segurança e saúde no trabalho. Então, os profissionais de segurança eles têm um olhar muito mais para movimento, peso, postura, e aí o psicossocial ele passa desapercebido. E o último item é o receio das empresas em ter que fazer grandes alterações após a análise. Então, imagine o seguinte, imagine que eu vou ter que fazer grandes alterações no meu escopo da organização, seja o escopo de processo, seja o escopo de organização, seja o escopo de RH. Então, essas são as barreiras, né, para que o tema psicossocial não seja tratado dentro das organizações. Então, é uma pena que ainda não há um olhar das empresas para esse tema. Então, como eu falei, né, a própria norma NR17 fala que para que eu tenha um desempenho eficiente, eu tenho que ter o máximo de conforto e segurança, né? Então, se esses 2 fatores eles não andarem juntos, a empresa ela não vai ter esse desempenho eficiente, né?
como a Gisele falou, muitas vezes o funcionário, por uma condição não tão boa dentro da empresa, ele acaba ficando insatisfeito. Então, quando o funcionário fica insatisfeito, pode ter certeza que existe alguma coisa ligada ao psicossocial, né, que está afetando esse funcionário. E aí, por ele ter uma necessidade de sobrevivência, ele continua naquele emprego, porém ele não dá, né, ele não consegue ter uma eficiência no desempenho, né? Então a gente vê muito por aí que eu estou nessa empresa porque não tem outra opção. Então esse é um cenário muito ruim, né? Quando a pessoa está na empresa porque não tem opção. Então ela está ali, né? Obrigada, forçada por uma necessidade de sobrevivência. E aí a pessoa, né, chega lá para trabalhar, ela já chega pensando, né, na hora que ela vai embora, né? Então ela já chega pensando no horário de sair do trabalho, né? Então isso é uma condição muito ruim, né? E aí você não tem uma eficiência. Além de não ter uma eficiência, essa insatisfação acaba gerando uma doença no funcionário. Então o funcionário vai ficar numa situação, né, de insatisfação, vai entrar lá num processo de estresse. O próximo passo é uma depressão, e aí, né, o passo seguinte da depressão é afastamento, e aí desencadeando uma doença mental. Ou seja, existe toda uma cadeia de consequência quando o tema psicossocial ele não é tratado de forma séria, né, de forma preventiva dentro das empresas. Bom, e aí, falando, né, de como fazer isso, teremos uma mudança, né, na NR1. Então, a NR1, né, é um novo texto que foi incorporado à NR, onde nós teremos GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e teremos o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E no texto foi colocado o item Ergonomia NR17. Hoje nós temos 37 NRs e apenas a NR17 foi colocada em destaque no texto da NR1. Então, o item 1.5.3.2.1 fala que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, ou seja, todas as empresas precisarão fazer análise ergonômica, né, para que o GRO e PGR seja validado. Então, acho que esse é um grande avanço no campo legal, né, um avanço muito importante, né, porque hoje é o seguinte, hoje as empresas elas podem fazer ou não, e muitas empresas não fazem, a grande maioria das empresas não fazem análise ergonômica. Por quê? Porque não tem nada que esteja integrado, não tem nada ali amarrado. Então, eu posso fazer NR9, posso fazer NR5, posso fazer NR8, 12, né? Eu posso escolher, né, a NR que eu quero fazer e só vou fazer a NR17 hoje se o fiscal do trabalho solicitar ou se alguma auditoria pedir. Com o novo texto da NR1, a NR17 ela passa a ser obrigatória, ou seja, não tem como eu fazer o meu GRO e PGR se eu não fizer ergonomia. Então, vejo que é um grande avanço que nós temos na esfera jurídica e agora teremos um grande avanço, né, na execução da análise ergonômica. Então, achei um grande passo. Acho que o próximo passo, que é um passo importante, é fazer uma revisão na NR17, colocando o item psicossocial cognitivo como obrigatório nessa avaliação. Um outro ponto importante que não avançou lá no E-Social. No E-Social, nós tínhamos lá os itens de ergonomia, e nos itens de ergonomia tinha lá a tabela, né? Nessa tabela tinha lá os itens de cognição, psicossocial, porém o E-Social não avançou, né? Agora o E-Social voltou novamente, mas ele voltou muito enxuto
e aí, né, esses itens não foram contemplados. Mas acreditamos que, já sendo colocado aqui no GR ou IPGR, eu creio que já é um avanço significativo. Bom, acho que meu microfone está falhando, né? Vamos ver aí, agora melhorou o microfone? Então, coloca no chat aí se tá ok aí. Tá me ouvindo, Gisele? Tá? Bom, coloca no chat, pessoal, se tá tudo ok. Ah, tudo ok? Então tá bom. Então, obrigado, Adriana, pela informação, tá bom? Obrigado pela informação. Bom, então vamos continuar aqui. Bom, agora é o seguinte, agora nós entramos na nossa metodologia. Bom, como que nós da Andelo Safety fazemos essa avaliação psicossocial e cognitiva dentro da ergonomia? Então, o primeiro passo, nós fazemos um diagnóstico geral dentro da empresa. Então, a gente chega na empresa, fazemos um diagnóstico geral para entendermos todo o contexto de operação, de estrutura, de pessoas. Depois temos a avaliação de segurança do trabalho e fisioterapia, né, onde nós vamos estar avaliando a parte de segurança e a parte, né, de biomecânica, e aí entra a segurança do trabalho e fisioterapia. Depois vem o médico do trabalho avaliando os atestados, o histórico de afastamento, e aí depois a gente vai avaliar o clima interno, o ambiente, então tem um coach, psicólogo avaliando. Depois nós fazemos uma avaliação geral de todos os dados recolhidos e avaliados. Depois entramos com a ferramenta Cevat, que eu vou falar essa ferramenta, que é uma ferramenta onde nós fazemos uma avaliação individual e coletiva. E no final, aí nós temos aí o laudo, né, ou avaliação ergonômica com foco psicossocial. E nesse laudo nós colocamos as recomendações do que a empresa precisa fazer para que tenha aí um ambiente saudável com o máximo de conforto e segurança, tá bom? Bom, aqui é um esquema, de como nós trabalhamos nessa avaliação. Então, o pessoal de engenharia de produção e segurança do trabalho, eles vão avaliar o processo, a organização, mobiliário e conforto. E entra a fisioterapia do trabalho, avaliando antropometria, cognição, peço desculpa, cognição e biomecânica. Vai entrar o coach falando sobre ambiente e clima. E liderança, conduta ética. O médico do trabalho, ele vai estar avaliando os atestados de afastamento. Então, essa é a nossa mandala de avaliação. Então, essa é a nossa metodologia. É uma equipe multidisciplinar, então não tem como fazer esse trabalho apenas com uma área. Então, precisamos de vários profissionais para fazerem essa avaliação. Desculpa mais uma vez. Bom, e aí entra o Cevat. Então, o Cevat é uma ferramenta que vai estar avaliando o indivíduo, vai estar avaliando também o coletivo. Então, o Cevat é uma ferramenta... Desculpa mais uma vez, pessoal. Então, o Cevat é uma ferramenta de tecnologia, é uma ferramenta que trabalha com algoritmo, e aí o Cevat ele vai avaliar 4 dimensões. Então, lembram que eu falei lá no início, né, que o Wojtek ele trabalha em 4 dimensões? Então, as 4 dimensões que nós trabalhamos dentro da avaliação do Cevat é controle, trabalho, relações pessoais e pensamento. Então, a nossa ferramenta está super alinhada, né, com um artigo científico, com, né, o que o Wojtek desenvolveu lá em 1857. E aí, essa avaliação são várias questões, aí a pessoa ela vai respondendo e no final o sistema ele dá aí um gráfico radar, dizendo em cada dimensão quais são os gaps que essa pessoa tem, né, ou quais são os pontos positivos que devem ser valorizados.
Então, nós conseguimos, através do CEVAT, avaliar cada pessoa e consigo avaliar também a coletividade. Então, vamos imaginar o seguinte, que nós estamos olhando aqui no item planejamento, né, que várias pessoas dentro de uma área específica, dentro de uma área de estratégica, essas pessoas da área estratégica, elas têm aí, dentro da avaliação CEVAT, o planejamento muito baixo. Ou seja, então, se eu tenho pessoas dentro de uma área estratégica que tem um baixo planejamento, isso com certeza vai gerar um estresse muito grande, porque elas não vão conseguir entregar, né, ou não vão conseguir planejar da forma que a empresa quer. Um outro item aqui, por exemplo, na dimensão trabalho. Então, qualidade. Imaginamos que, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham com produtos super sensíveis, né? Produtos que não pode ter erros, né, de inspeção. E aí as pessoas que estão nessa área de inspeção, elas têm qualidade muito baixa. Ou seja, por ter qualidade muito baixa, elas vão deixar passar vários produtos com defeito. E deixando passar os produtos com defeito, com certeza vai ter retrabalho, devolução. E essa devolução vai causar um estresse, correto? Vai causar um estresse dentro da empresa. E esse estresse, né, vai gerar conflitos, vai gerar situações onde, com certeza, vai afetar a saúde mental das pessoas. Então, o CEVAT, ele consegue mapear aonde estão os gaps, né, no controle, trabalho, relações pessoais e pensamento. E aí, né, com esse mapa individual de cada pessoa, área de segurança do trabalho, área de RH, área de gestão, área de gerência, ela consegue fazer um trabalho, por exemplo, de melhorar, seja um treinamento mais específico, seja, por exemplo, melhorando o processo. Então, aqui, nós conseguimos fazer ações direcionadas e ações assertivas do que, por exemplo, eu fazer uma avaliação ergonômica e recomendar apenas treinamento. Ah, não, vamos fazer treinamento de postura. E de repente, o treinamento de postura não é a ação correta, não é a ação que vai resolver. Então, a nossa ferramenta, ela identifica realmente aonde está pegando, aonde realmente precisa melhorar. Em cima desse mapeamento, a gente consegue identificar e aí sim a gente consegue definir ações que vai realmente resolver. E aí vai gerar o conforto, a segurança, e aí vai vir a eficiência lá que a empresa espera. Então, essa é a ferramenta CEVAT a qual nós utilizamos, tá bom? Bom, pessoal, então chegamos então ao final aí do nosso conteúdo, né, do nosso webinar. Agora, por gentileza, quem tiver aí as perguntas, as dúvidas, alguma informação, por gentileza, fiquem à vontade, pode colocar aqui no chat para que a gente responda as perguntas. Bom? Então, eu vou descompartilhar aqui a minha tela, né? E aí fiquem à vontade para colocar as perguntas. Bom, espero que o nosso conteúdo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho essa relação aí psicossocial, com ergonomia e PGR, que a partir do ano que vem passa a ser obrigatório, né? Então todas as empresas precisarão fazer esse trabalho, vai ser aí algo integrado essa educação e com isso eu espero que o ambiente da empresa seja um ambiente de melhor qualidade de vida dos trabalhadores, né? Nós tenho visto muito nas empresas as pessoas estão adoecendo, né? E aí quando a pessoa adoece, ela acaba sendo afastada, muitas vezes estresse de trabalho, a
pessoa acaba levando para dentro de casa, então você vê aí relacionamentos familiares sendo prejudicados, porque começou no trabalho uma condição de estresse, e essa condição de estresse você não consegue resolver no trabalho e você leva para casa, né? Então, muitas vezes a relação de trabalho acaba afetando a relação familiar, acaba afetando a relação com os filhos, acaba afetando a relação da parte financeira. Quando você está numa situação de estresse, muitas vezes você precisa extravasar de alguma forma, e muitas vezes essa forma de extravasar vai ser descontando na família, ou vai ser, de repente, indo para um caminho, por exemplo, de situações de produtos ilícitos, enfim. Então, esse é um tema bastante complicado, onde requer muita atenção das empresas e das pessoas que trabalham, né, com as pessoas dentro da empresa, tá? Bom, então é isso. Eu vou pedir para vocês, né, caso tenha alguma pergunta, pode mandar por e-mail depois, né? Manda por e-mail depois as perguntas. Tem várias empresas, a Adriana colocou aqui que tem vários clientes já solicitando o PGR, sim. Então, era para começar em março de 2021, porém, saiu uma portaria que foi postergado para acontecer, para ser cobrado das empresas a partir de agosto de 2021, mas de qualquer forma, as empresas já podem começar a fazer o PGR-GRO, né, e não deixar para fazer na última hora, para não ficar corrido, enfim. Então já pode começar a fazer. E aí, nós da Andelo também já temos a nossa metodologia, né, nós estamos prontos para atender as empresas quanto ao GRO e PGR, e também na parte de ergonomia. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do nosso webinar. Por gentileza, agora vocês podem aí imprimirem o certificado de participação. Fizemos aí um certificado para vocês imprimirem. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo, e depois nós vamos pegar essa apresentação e vamos mandar por e-mail para vocês, tá bom? Bom, desejo um excelente sábado, um excelente final de semana para vocês, né? Então, sucesso na carreira de vocês, se cuidem, né, no local do trabalho, né? Por mais estressante que seja o local do trabalho, por mais que vocês precisem, por gentileza, se cuidem, né? Muitas vezes você guarda muita coisa para você, e aí você vai guardando, uma hora seu corpo não vai aguentar toda essa pressão, e aí essa pressão vai ter que sair por algum lugar, e aí essa pressão vai se manifestar através de alguma doença, ou seja, ela física ou ela mental. Então precisa se cuidar, né? Então fazer a meditação, se você gosta de yoga, se você gosta de pilates, nós estamos com um projeto que chama Pilates Ocupacional. Então nosso projeto de Pilates Ocupacional, nós estamos formatando ele. A nossa ideia é que as empresas tenham Pilates Ocupacional. A ginástica laboral é fantástico, mas o Pilates Ocupacional trabalha a respiração, trabalha a área cognitiva, trabalha a área psicossocial. Então, é um novo projeto que nós vamos lançar em breve também para as empresas que quiserem, tá bom? Então, a Gisele vai fazer as considerações finais, agradecer, e da minha parte eu encerro. Um grande abraço, e amanhã a eleição municipal. Uma boa eleição e uma boa escolha para os vereadores e prefeitos. Gisele. Queria agradecer a todos a presença, foi ótima, né, a explicação, muito bom. E vamos aguardar uma próxima apresentação sobre o Pilates Laboral. Vocês vão gostar, vai ser bem interessante, tá? Bom fim de semana a todos. Um abraço.